consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluias. Como é bom estar na casa do Senhor. Feliz Páscoa a todos vocês. É bom estar de volta. Deus é maravilhoso. Dá feliz Páscoa para o teu irmão que está do lado. Não precisa levantar não. Diz assim, feliz Páscoa. Agora diz para ele, eu esqueci teu ovinho. Pode dizer para ele, esqueci teu ovinho. Diz a ele, pode dizer, esqueci seu ovinho, pode dizer. Esqueci o teu ovinho da Páscoa, pode dizer. Agora complementa. Mas Deus tem um presente maior para você nessa Páscoa hoje. Escuta o que Deus vai te falar, pode falar para ele, escuta. Abraça esse presente e transforma a tua vida. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Olha pessoal, vamos fazer dessa sexta, sábado e domingo um marco nas nossas vidas. Eu faço um convite a você. Esquece as mazelas, os problemas, as pessoas que te machucaram. Esquece as diferenças e venha celebrar. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e é algo que a gente faz uma vez por ano, agradecer a Ele tudo que Ele tem feito. Então eu queria que você viesse na sexta para ver os adolescentes, nós vamos louvar, nós vamos orar. Viesse no sábado na consagração, viesse no almoço, uma comunhão maravilhosa. Se eu conseguir, eu vou passar algumas fotos lá. Você vai lembrar de como você era 6 anos atrás. Alguns vão se surpreender. Eu mesmo vou me surpreender. E no domingo, pela manhã, nós vamos... O véu que separava já não separa mais. E vamos fazer ceia. Vamos fazer uma ceia. Vamos celebrar diante de Deus de manhã. E à noite, vamos fazer aquele culto final de celebração, deixando Deus fazer a festa junto conosco. Faz isso. Mas pastor, eu estou chateado contigo, irmão. Esquece. Fica chateado comigo na outra segunda-feira. Nesse sexta, sábado, domingo, não fica chateado. Vem aqui celebrar o que Deus fez nas nossas vidas durante esse período. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11. Espero não te chatear mais ainda agora. Mas espero te abençoar. Vamos ver você aí na cantinha, Simone. Muito bom. Não desiste, Ana Paula. Por favor, não vá embora. Muito bem, Jurema. Ficou de pé. Olha lá. Deu exemplo. Quem puder, fique de pé. Mas só tem que ficar de pé, irmão? Não tem que. Não tem que. Eu costumo fazer isso porque as pessoas são tão distraídas, e eu faço isso em reverência para a pessoa. Bom, agora nós vamos ler a palavra, ó. Agora nós vamos ler a palavra. Ora, a fé é o quê? Então vou traduzir o que vocês falaram. É a fé a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Diga para o seu irmão, bom testemunho, irmão. É bom testemunho, irmão. Amém. E aí até mudou aqui. 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio o quê? A existir das coisas que não aparecem. Eu vou só agora. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o quê? Diga, testemunho de novo. Testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus, que maravilha. A aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara.
antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, diga comigo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Louvado, bendito, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor neste lugar, neste momento. Senhor, estamos aqui como filhos teus, filhos amados teus, buscando uma palavra tua, buscando uma palavra abençoadora, a palavra que é lâmpada para nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que alimenta a nossa alma, Senhor amado. Que nesta manhã tu fales claramente a cada um de nós, Senhor amado. E que os nossos ouvidos espirituais se abram, o nosso coração se abra, para que possamos receber em plenitude, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. Diga comigo, Senhor, que possamos ser tocados por ti. Que a tua vontade se estabeleça e que a tua palavra entre como semente viva em nossos corações. Nesta manhã, eu oro para que esse pastor possa ser um intermediário da tua vontade essa manhã. Fala comigo, fala o meu coração, renova a minha fé, me tira do lugar que eu estou e me leva para próximo de ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Podemos sentar. Hoje nós estamos com visitantes dos Estados Unidos, de Juiz de Fora, São Lourenço, hoje está... já falei São Lourenço. Deus é bom. Há 2 semanas atrás, porque semana atrás nós tiramos férias, né, irmão? Fomos a um seminário, demos uma paradinha e Deus falou muito conosco. E eu vou falar sobre isso no dia 12 com os líderes, 12 de abril. Mas na primeira semana, a gente começou a série Colocando a Fé em Ação e construindo um testemunho de vida. Construindo um bom testemunho. Não basta colocar a fé em ação para que os sinais aconteçam nas nossas vidas. É necessário também que a fé exercitada, colocada em ação, modifique a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, para que tenhamos um testemunho agradável a Deus e um testemunho que impacte as pessoas. Não apenas de sinais vamos viver impactando as pessoas, mas principalmente nesse final dos tempos, cada vez vai ser mais importante aquilo que nós demonstramos em termos de caráter, em termos do caráter de Cristo em nossas vidas. Vimos na primeira semana, 15 dias atrás, começamos a entender o que é fé, para depois colocá-la em ação. Fé, no versículo 3, nós falamos que a fé diz assim: entendemos que a fé o universo foi formado pela palavra de Deus, e que há um mundo invisível, espiritual, invisível mas real. E há esse mundo físico em que vivemos, em que enxergamos com os nossos olhos, em que tateamos, sentimos as coisas. Mas Deus diz que há esse mundo espiritual que não vemos. E a fé, ela crê que esse mundo que está aqui embaixo foi criado pela palavra de Deus, que trouxe à existência aquilo que Ele já criou no reino do Espírito invisível para esse mundo tridimensional. Pela palavra de Deus em Gênesis, nós vemos Deus criando aqui na terra aquilo que Ele já tinha estabelecido e criado lá no céu. Então a fé, quando você declara a palavra de Deus,
Você traz aquilo que Deus já criou no invisível para o visível. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa, no versículo 1, fala de fatos. A fé é a convicção de fatos. E não qualquer fato. Fatos que não se veem. Não esses fatos que conhecemos aqui. Isso não é fé. Fatos que não se veem. Ou seja, fatos desse reino invisível. Desse reino invisível, mas que é real. Existem fatos. E esses fatos estão descritos na palavra de Deus. Vimos isso na primeira semana. E por isso eu disse que a fé, ela é fundamentada na palavra de Deus. Não existe fé sem um fato, sem uma palavra de Deus. A fé precisa estar fundamentada em algo real que eu não vejo, que está descrito na palavra de Deus. Quando eu tenho fé em algo que não é fato, em algo que não é palavra, figa, copo d'água, não sei o que, eu não tenho fé, eu tenho superstição. Aleluia. Então entendemos isso. E a fé é certeza. Falamos sobre isso. A fé é certeza e é espera. Tem que esperar. Por quê? Você declara uma realidade espiritual e chama para a sua vida. Só que existe um tempo entre ela sair de lá e chegar aqui. E nesse tempo de espera, nós temos dificuldades. A dúvida entra. A dúvida entra pelos nossos sentidos. Começamos a duvidar do que a palavra de Deus diz, porque vemos coisas materiais, ouvimos pessoas falando, que muitas vezes tiram a nossa fé, e mais, sentimos também. Então nós ensinamos, naquela primeira mensagem, que a fé vai além dos sentidos. A fé, ela fala de coisas que estão na outra dimensão, na quarta dimensão. E os sentidos estão nas 3 dimensões. Por isso que às vezes você precisa ajudar a tua fé criando uma imagem interior daquilo que Deus já estabeleceu para você no reino do Espírito. Isso é uma forma de você combater a dúvida que está entrando, querendo entrar na tua vida. Por isso Deus chamou Abraão e disse: olha lá as estrelas do céu, a tua descendência vai ser maior que essa. Ele olhou e falou: puxa, e guardou aquela imagem dentro dele, junto com a promessa, e aquilo ajudou Abraão a caminhar, apesar de sentir que o seu corpo já estava caído. E vimos então que a maior batalha que nós temos, quando as pessoas dizem, a fé remove montanhas. É verdade, mas a maior montanha que nós temos para remover está dentro de nós. É a montanha da dúvida. A dúvida em relação à palavra de Deus. Amém? Demos um resumo, porque como eu faltei semana passada, precisava. E você tem a fita lá que tem mais detalhes. Agora, o versículo 2 é o que eu gosto, é o que está assim, queimando no meu coração nessa série. Diz assim: pela fé, os antigos, vamos ler juntos? Obtiveram bom testemunho. Aleluia. A fé em ação não só traz a existência, aquilo que Deus já criou, me dá uma bênção, faz sinais, tudo bem, mas não é a essência, mas não é o mais importante. Está aqui na galeria da fé. A fé precisa, quando exercitada, colocada em ação, para gerar bom testemunho. A fé que Deus quer é a fé que agrada a Ele e forma um bom testemunho aqui na terra. Esta fé que agrada a Deus vai além dos sinais. Inclui os sinais, mas vai além dos sinais. Tanto é que na galeria da fé, que é o que ele começa a explicar a partir do versículo 4, você vai notar que pessoas que nem fizeram grandes milagres e foram colocadas
na galeria da fé, mas foram pessoas que se deixaram trabalhar por Deus. Tiveram fé em Deus, em sua palavra, em algo que Deus deu a eles, e deixaram Deus trabalhar em suas vidas como um todo, no seu caráter, no seu interior, no seu dia a dia, e não apenas num problema isolado que essas pessoas tinham. Diga comigo, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé, os novos, os dos dias de hoje, devem obter bom testemunho. Aleluia. Diga comigo, há uma fé que agrada a Deus. Há uma fé que agrada a Deus. Nem toda fé agrada a Deus. Bom, então hoje nós vamos começar a galeria da fé. E na galeria da fé você vai notar que há pessoas diferentes. Pessoas de todos os tipos, vivendo situações diferentes, classes sociais diferentes. Há prostitutas. Há lá o Gideão que o pastor está pregando à noite. Há o Abraão, há o Noé, há o Babel. Pessoas diferentes em tempos diferentes, vivendo situações diferentes, circunstâncias diferentes. Pastor, por que tudo isso ali? Para te mostrar que não há nenhum impedimento de classe social, de quem você é, da tua cor, das circunstâncias na tua vida, para que você continue tendo fé e possa entrar nesta galeria maravilhosa que é a galeria da fé. Em outras palavras, Deus não coloca nenhum impedimento a nenhum de nós para que ele possa ser ou não ser da galeria da fé. Isso é algo que depende de nós, e depois vamos ver de nós e de Deus, é claro, mas Deus não faz nenhuma acepção de pessoas. Todos nós aqui podemos ser, entre aspas, heróis da fé. Um amém. Mais amém, por favor. Amém. Heróis da fé para quê? Para construir bom testemunho. Aleluia. Não é herói da fé para mover o pão de açúcar. Vai ficar na história, vai entrar no livro daquele dos recordes. O pastor Reinaldo fez uma baita de no dia da consagração dos 6 anos, uniu, fizeram jejum, oração, foram, disse a ele que ele moveu 1 milímetro o pão de açúcar. Pronto. Não é para isso que Deus me chamou. Não é para isso que Deus te chamou. É para dar testemunho de vida. Testemunho que agrada a Deus. Fé que agrada a Deus, fé que transforma vidas, fé que mostra que há um Deus vivo que vive com você, aleluia. E hoje vamos começar analisando 2 deles, os 2 primeiros heróis dessa galeria. Eu chamo herói, mas os 2 da galeria, Abel e Enoque. Você vai ver que Abel é aquele que tem uma fé que agrada a Deus, e ele é aquele que oferta, ele sabe ofertar a Deus. Ele ofertou de forma agradável a Deus. E você vai ver Enoque, aquele que a sua vida, ele andava com Deus. E o testemunho dele foi agradável a Deus, diz a palavra do Senhor. E depois vamos pegar esses 2 personagens, o que a fé deles nos ensina, e vamos tentar colocar hoje, aqui mesmo, hoje, em prática, no nome de Jesus. Quem quer fazer isso, faça essa oração. Senhor, me dirige agora, ouvindo a tua palavra, para que eu saia daqui, renovado na fé, não em qualquer fé, mas a fé que te agrada, a fé de Abel, a fé de Enoque. Que a partir de hoje, eu entenda cada vez mais sobre a fé que te agrada. Em nome de Jesus. Abel, versículo 4 diz, vamos lá, pela fé. Abel o que? Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual
obteve o quê? Olha o testemunho aí. Testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Diga comigo, Abel sabe ofertar. Abel sabe ofertar. Então vamos ver. Caim não sabe não. Diga, Caim não sabe não. Agora vamos ver a história de Abel e Caim. Gênesis 4. Reunidos aqui para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, para louvar o Senhor. Chegamos? Gênesis 4. A história de Abel e Caim. Eu vou pular o versículo 1, que coabitou o homem com Eva, Adão e Eva coabitaram, né? E vem aqui os 2 primeiros filhos. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Diga, uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel e ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vamos examinar a fé de Abel. Primeiro, ele ofereceu um sacrifício melhor que Caim. Então tá bom, vamos ver o sacrifício de Abel. Abel, ele era pastor de ovelhas. Qual o sacrifício que ele vai dar? Uma ovelha. O Caim era lavrador. Ele foi lá e deu um fruto da terra. Você acha que foi por isso que Deus se agradou mais? Que um deu uma ovelha e o outro deu a fruto, é isso? Claro que não. Cada um dá conforme a sua posse e possibilidade. Tá? Mas só que a forma com que foi dada, não é ali o valor, é a forma com que foi dada que Deus olhou. Veja só comigo. Então ele foi lá, matou o animal dele, e a palavra de Deus diz no versículo 3, que Caim, do fruto da terra, deu uma oferta ao Senhor. Deu uma oferta ao Senhor. Quantas vezes eu e você já demos uma oferta ao Senhor? Quantos? Hoje talvez alguns aqui tenham dado uma oferta ao Senhor. Afinal de contas, tadinho do pastor Ivanildo, do pastor Reinaldo, do Carlos, a obra aí deve estar, você não tem noção da despesa, irmão, já passou os 100 mil. Glória a Deus, então vamos lá, vamos dar uma oferta ao Senhor. É quase uma oferta ao pastor, mas uma oferta ao Senhor. A oferta de Caim. É uma oferta automática, é uma oferta assim, e deve ter sido Adão que falou, não sei quem falou com eles, Adão, Deus, tem que dar uma oferta? Está aí a oferta, uma oferta. Mas já a oferta de Abel é versículo 4. Por sua vez, Abel trouxe o quê? Das suas primícias e o quê? A gordura. Primícias do rebanho e a gordura. Ele trouxe o melhor que ele podia ofertar. É como se Abel chegasse com aquele sacrifício e dissesse: ó Senhor, obrigado por tudo que tu tens nos dado, que tu tens me dado. Tudo que eu tenho te pertence. Eis aqui o meu melhor. Eis aqui as minhas primícias. O meu coração está cheio de gratidão por tudo que tu tens feito. Recebe essa gordura, recebe essa melhor ovelhinha que eu pude achar. Eu entrego diante de ti. Se agrada de mim, Pai. É totalmente diferente de uma oferta. Ele deu o seu melhor. E veja que não é apenas a oferta que foi melhor. Porque no versículo 4 diz no final: agradou-se o Senhor de quem? Da oferta de Abel? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Você não pode desconectar a oferta de você. Quando Deus vê você entregando a oferta, Ele não vê só o envelope.
Ele não vê só o valor que você colocou no envelope. Ele vê o teu coração, ele vê a motivação do teu coração, ele analisa a tua gratidão em dar aquela oferta. Ele vê você como um todo, e ele via a vida de Abel. Abel era grato a ele, Abel era agradecido a ele, Abel dava a ele prioridade, Abel colocava ele em primeiro lugar. Então a vida de Abel agradava a Deus, e em consequência, aquele que vive para Deus acaba dando uma oferta que agrada a Deus, porque aquele que vive com gratidão no coração quer dar o seu melhor a Deus, não vive com Deus de qualquer maneira como Caim. Hoje eu vou ao culto, vamos lá, o pastor está precisando, dá uma ajudinha a ele, tem uma nota de 100 aqui, uma nota de 50, e o pastor ali merece 150, diga, eu mereço 150, eu mereço 100 ou 50, eu mereço 100 ou 50, 100, eu mereço 100, mas Deus merece 150, 200, 1 milhão, tudo, merece o melhor. Você pode achar que eu mereço nada, ou você pode achar que eu mereço o máximo, mas Deus merece muito mais do que eu posso merecer. Ele merece tudo que você tem. Ele é a tua vida, ele te buscou, ele te chamou, ele te resgatou, ele te trouxe aqui, ele te colocou junto com ele, com o Espírito Santo dele, ele te limpou pelo sangue maravilhoso do Cordeiro, do Filho que subiu na cruz e ressuscitou. Hoje é dia de Páscoa, lembre-se disso, Abel. Lembre-se disso, Caim. Caim não dá de qualquer maneira, não oferta de qualquer maneira e não vive de qualquer maneira. Porque se você continuar a fazer isso, sabe o que vai acontecer? Meu amado irmão Caim, continua lendo. 5. Vamos lá juntos. Ao passo que de Caim de sua oferta irou-se, pois, sob maneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Não sei como ele viu, mas ele viu. Ele notou que Abel foi melhor recebido. E é chato a gente ser discriminado, não é, irmão? O cara está melhor que a gente do lado, assim, 2 pessoas, uma entra, outra não entra, um é escolhido, o outro não é escolhido. É normal, é natural, diria eu, que o semblante venha descair. Porque você deu uma oferta pior, você agiu de forma pior do que o outro, e Deus se agradou mais. Você olhou para o vizinho do lado, e o teu rosto descaiu. Há momentos na vida que não dá para impedir que o rosto venha descair. Mas a questão não é o rosto descair. A questão é o que você vai fazer depois que o rosto descaiu. E veja o que Deus faz. Deus sabe que teu rosto, talvez alguns aqui estejam com o rosto caído, descaído. E veja o que Deus faz com essa pessoa. Esse Caim aí não me deu mesmo. Poxa, isso aí, agora aguenta, Caim. Não. Deus ama Caim, Deus ama Abel. E ele vem aqui e diz, então disse o Senhor, versículo 6, meu amigo Abel, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Você errou e o outro foi reconhecido. E você está com ciúme do outro que fez a coisa certa. Não faça assim. 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se aprenderes a dar essa oferta de gratidão, você não vai ser aceito também? Ou você acha que eu faço acepção de pessoas, Caim? Eu não faço, Caim. Se você fizer a oferta de Abel e viver como Abel, você vai me agradar como Abel me agradou. Se, todavia, procederes mal, o que vai acontecer? Todo mundo junto. Eis
que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Aleluia. O problema não é cair. Caiu. Deus veio e falou com ele, chamando ele para o raciocinar. Esquece o passado, irmão. Você errou, não foi tão bem quanto o outro, teve a resposta de acordo. Muda a tua vida. Começa a agir como Abel. Não fique tão irado. Mas toma cuidado, Caim. Que logo depois que o rosto descai, logo depois que você se decepciona, o pecado começa a bater no teu coração. Criando uma oportunidade para ele operar. Toda vez que você fica sentido com alguém, já explicamos aqui sobre a prisão dos sentimentos e da emoção. É um momento difícil na tua vida e perigoso. Porque logo depois, se você se sente rejeitado, você é uma presa fácil para Satanás agir na tua vida. E é necessário que você domine esse desejo, diz Deus. Porque as tuas emoções, a tua rejeição, aquilo que você acha que é o teu abandono, está querendo te dominar. E está sendo criado um desejo no teu coração que não é o desejo de Deus. É um desejo contra você mesmo. E cumpre você dominá-lo. Deus está falando, é necessário que você queira dominá-lo. É necessário que você tenha fé e decida dominá-lo. Quando a gente fica assim, é necessário acordar. É necessário que alguém, um bom amigo, venha sacudir a gente. Ô meu irmão, para com isso. Tu está se sentindo injustiçado aqui tu está caminhando errado. Daqui a pouco tu vai cair, um abismo chama outro. Está na hora de você acordar. Mas fulano, não importa o que o fulano fez. Estou falando de você. Esse desejo é contra ti. Esse desejo vai te destruir. E você continua olhando para o cara que te fez mal. Você está fazendo mais mal do que o cara fez contigo. Você está se afastando mais de Deus do que o cara te afastou. Cumpre dominá-lo. E Deus fala isso porque Ele está do lado de Caim. E Deus está esperando uma resposta de Caim para que possa ajudá-lo. Hoje Deus está esperando a resposta de alguns porque quer ajudar a ganhar esse desejo, a vencer esse desejo. Que insiste em te dominar, que não te faz bem, que te joga para baixo, que te afasta de Deus, que te afasta dos irmãos, que faz você pensar que tua vida é muito triste, que ninguém gosta de você, nem próprio Deus, ou que você não merece Deus. Tudo isso balela, que às vezes se torna verdade dentro de nós. E o que fez Caim, espero que seja exatamente o contrário do que você vai fazer hoje. Caim não ouviu a voz de Deus. Essa palavra de Deus não tocou em Caim. Eu espero que essa palavra hoje toque em você. Mas em Caim não tocou. E ele continuou com o plano dele, com o desejo no coração. Abel foi melhor que eu. Eu vou acabar com esse cara. Aí não vai ter melhor que ninguém aqui. Eu vou ser o melhor nesse troço aqui. Vou acabar com ele. E diz a palavra, diz Caim a Abel, irmão, vamos ao campo? Vamos dar um passeio, meu irmão Abel? Abel devia ser puro de coração. Vamos, irmãozinho. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E aí Deus ainda não desistiu de Caim. Eu avisei Caim. Se fosse eu chegar para Caim, cara, eu te avisei, cara. E tu fizeste isso. Mas Deus não faz assim. Deus chega e diz assim, disse o Senhor a Caim, onde está, dando outra oportunidade para Caim confessar o erro. Onde está Abel, teu irmão? E o que ele respondeu? Olha o cara de pau respondendo, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão?
Tem alguma coisa com meu irmão? Ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Vai perguntar a ele. E sabemos o futuro de Caim. Em Gênesis, há uma ênfase à incredulidade de Caim, ao erro de Caim. Em Hebreus, a ênfase é sobre a fé de Abel. E hoje, a ênfase para vocês aqui é as duas. Deus quer te ensinar a fé de Abel. Deus quer te ensinar a viver uma vida agradável, um coração sincero, que quando oferta o que tem de melhor a Deus, para obter testemunho de ser justo, como Abel obteve. Somos justificados pela fé. E Abel se tornou justo pela fé em Deus. A oferta que ele entregou mostra a qualidade de sua fé. A fé que agrada a Deus. Amém? Segundo, Enoque. Voltamos para Hebreus. Meu irmão, hoje domina o desejo do teu coração. No final, busque a Deus. Enoque. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi o quê? Trasladado para não ver a morte. Não foi achado, por quê? Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, o que ele obteve? Obteve testemunho de novo, de haver agradado a Deus. Diga comigo, Enoque agradou a Deus. Enoque não passou pela morte. Ele agradou a Deus. Aleluias. E obteve esse bom testemunho. Então vamos estudar Enoque. Gênesis 5, tem muito pouco. É logo depois de Caim, né? Capítulo 5 de Gênesis vem logo depois desse assassinato de Caim. Vem Adão, e você vai ver que tem aqui toda uma genealogia de Adão. E você lendo em casa, que não temos tempo de ver aqui, você vai ver que vai mostrando cada descendente, e tem um padrão de descrição aqui, de cada pessoa. Vamos ler o versículo 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão, quantos anos? 800, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 e morreu. Aí você vai pegar Enós, viveu 7. Depois que gerou Enós, viveu 7, 870 anos. E teve filhos e filhas. E todos os dias de 7 foram 912 anos. E morreu. Aqui você vai ver uma descrição da genealogia num padrão. Sempre dizendo, e aí nasceu fulano. E fulano viveu tantos anos, e gerou Beltrano e Beltrano. E depois disso, ele morreu. Aí vem o próximo. Gerou fulano, gerou Beltrano. E depois disso, ele... Ensinamento. Estava ensinando aqui. A morte já entrou no mundo. Não foi só o assassinato de Caim. A morte já entrou. Ainda que não houvesse assassinos, a morte já estava instalada. A palavra de Deus se cumpre. O salário do pecado é a morte já entrou. E aqui o autor, Moisés, né, inspirado pelo Espírito, está fazendo questão de mostrar a morte entrando em cada geração. E vem esse padrão. Até que quando chega em Enoque, o padrão muda. A morte não entra. Venha comigo em 21. Padrão igualzinho, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Eu estava esperando agora que ia dizer que ele ia morrer. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte. Ele foi acima do pecado.
ele venceu o resultado do pecado. Ele viveu não natural, ele experimentou o quê? O sobrenatural de Deus. Por quê? Por quê? Aqui está dizendo, porque andou Enoque com Deus. E ele agradou tanto a Deus, que Deus vai ser, vou ler daqui a pouco, Deus foi o galardoador dele, recompensou Enoque. Enoque quebrou a sequência, porque andava com Deus. Enoque foi recompensado, porque andava com Deus. Enoque agradou a Deus, porque andava em sua presença. Bastou o que andar com Deus? Caramba, eu acho que precisa de uma série, né, Carlos? Uma série de algumas mensagens para explicar. Mas hoje a gente pode ser assim, um pouco mais simplista para você entender. De manhã eu falei, eu ando com o Ivanildo. Então, eu ando com o Carlos Eduardo. Quando eu digo que eu ando com o Carlos Eduardo, aonde o Carlos Eduardo vai, lá vai o Reinaldo. A Marisa anda com o Carlinho. Aonde o Carlinho vai, vai a Marisa atrás. Se o Carlinho se move para vir para a igreja, lá vem a Marisa para a igreja também. Por quê? Porque ela anda com o Carlinho. Enoque andava com Deus. Aonde Deus se move, Enoque procura ir atrás. Enoque quer andar com Deus, quer estar na presença de Deus. Enoque valoriza a presença de Deus. O mais importante para Enoque é estar com Deus em sua presença, é ter um relacionamento com Deus. Enoque anda com Ele, está com Ele, vive com Ele, busca Ele, fala com Ele, ouve dEle. Se Deus se move, Enoque se move junto. Aleluia. Veja, Enoque não se esconde de Deus. Como Adão, ainda há pouco, acho que no Gênesis 3, Adão pecou e fugiu de Deus. Enoque não. Será que Enoque não errava? Claro. Mesmo no seu erro, ele andava de novo em Deus. Enoque não se afasta de Deus. As coisas desse mundo, né? Serviços, os cuidados desse mundo nos impulsionam, nos pressionam, nos fazendo nos afastar de Deus. Lembra de Marta e Maria? Marta se afastava de Deus, tem que arrumar tudo para Deus, tem que fazer isso aqui, tem que fazer. E Maria lá, buscando a presença de Deus. Então, ele não se escondia, ele não se deixava distrair pelas outras prioridades desse mundo. O foco dele era Deus. Ele andava com Deus. Diga, Enoque diz assim, eu só quero estar onde Deus está. Não tem uma música assim? Só quero estar aonde Deus está. Não é assim? Esse era Enoque. Cada dia em sua presença. Ele andava com Deus. Com isso, Deus se agradava de Enoque. Tinha um relacionamento profundo e se agradava com ele. Uma amizade foi criada entre eles. A ponto de Deus nem deixar ele passar pela morte. Nem deixar ele passar pelo resultado do pecado. Mas além de Enoque se agradar em Deus, Deus se agradar de Enoque, Enoque se agradava em Deus. Na presença do Senhor há várias coisas, mas diz o salmista, a plenitude de alegria. E ele se alegrava no Senhor. Aquele que busca Deus, aquele que procura andar com Deus, agrada a Deus, Deus se agrada, Deus o abençoa.
E essa pessoa experimenta coisas que os outros não experimentam na vida. Experimentam o sobrenatural de Deus na sua vida. Você que busca Deus com propósito, colocando Deus em primeiro lugar, esteja preparado para grandes experiências com o seu Deus. Sobrenatural. Coisas que você vê, coisas que Deus fala para você, alguns milagres você vai experimentar. Muita gente vai te chamar até às vezes de meio maluquinho, mas não se importe com isso não, porque Deus vai te abençoar e vai abençoar muitas vidas. Diga para o seu irmão, você que agrada a Deus vai experimentar, diga, vai experimentar algo incomum vindo de Deus. Vai vencer o pecado. Vai vencer o pecado como Enoque venceu. Aleluia. Voltamos para Hebreus. Falta um versículo só. Então ele já está, o autor de Hebreus está falando de Enoque que agradou a Deus, teve testemunho que agradava a Deus, porque andava com ele. E aí ele diz assim, de fato, vai dar uma conclusão, vamos fazer uma conclusão aqui, o autor falou, de fato, sem fé, é o quê? É impossível agradar a Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus. Enoque se aproximava o tempo todo de Deus. Tem que ter fé, disse, tem que ter fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso é fé. Eu creio num fato, num Deus invisível, mas real. E creio em todos os atributos desse Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso. Por quê? Porque a palavra descreve esses fatos do caráter de Deus. E Deus está falando, quem se aproxima de mim? É necessário que creia em mim, em quem eu sou. Em quem a minha palavra diz que eu sou. Aleluia. E que se torna, além de acreditar em quem eu sou, você precisa crer também que eu me torno galardoador daqueles que me buscam. Dá uma paradinha aí. Aqui tem coisa muito forte para nós. Oh, glória a Deus. Enoque buscava a Deus. E Deus foi o galardoador de Enoque. Ele recompensou Enoque. Porque Enoque procurava andar com Deus. Enoque buscava Deus com fé. E por isso foi recompensado por Deus. Se você voltar para o versículo 1 do 11, você vai ver que ele espera. A fé tem dois aspectos, o aspecto presente e passado, que é o que você crê na palavra, e tem um aspecto futuro, que é esperar em algo que ainda vem. Algo de bom que ainda vem. Então, a fé que agrada a Deus, deixa eu fazer uma forçação de barra aqui. A fé que agrada a Deus espera algo. A fé que agrada a Deus, ela não está acomodada. Ela não está inoperante. Ela está sempre esperando algo mais. É como se fosse uma insatisfação gerada por Deus dentro de você para gerar essa fé, para você buscá-lo. Há uma insatisfação que não é tão boa, que é aquela insatisfação do ter, que de vez em quando é bom, mas em geral é muito perigosa e gera cobiça. Eu estou insatisfeito porque eu não tenho um bom emprego, porque eu não tenho uma mulher bonita, porque eu não tenho um carro bonito, porque eu não tenho o meu varão. Isso aí é perigoso. Essa insatisfação você tem que tomar cuidado. Mas há uma insatisfação sadia, que é a insatisfação do ser. Eu não quero continuar sendo como eu sou.
Deus me deu uma promessa de crescimento, de transformação, a imagem do seu Filho de glória em glória. O meu caráter todo dia está sendo moldado pela palavra de Deus e eu não vou ficar acomodado. Deus quer me dar mais e cada vez mais e eu não vou ficar parado. Essa fé não é uma fé comodista, que fica só esperando, não, é esperando ativa, é esperando querendo crescer, é esperando buscando a Deus, se aproximando de Deus, buscando a presença de Deus, andando na presença de Deus. Todo homem deve entender que necessita ser transformado, que não chegou lá. Alguns anos eu achava que eu era bonzinho. E pior, que as pessoas dizem que você é bonzinho, fica pior ainda, você acha que é mesmo. Você acredita. Mas você ainda precisa mudar muita coisa dentro de você. É o melhor de nós aqui, que eu não sei quem é, ainda precisa. Precisa entender que você precisa de transformação. Você precisa de se alimentar a tua alma. Todo homem precisa saber que há um vazio dentro dele. Um vazio de alma. É um buraco vazio. Ah, mas eu já recebi Jesus. Sim, você recebeu uma vez. Agora tem que alimentar com a palavra. O pão da vida. Jesus é o pão da vida. Você tem que alimentar com a palavra dele. Ele é o verbo encarnado. É isso mesmo. Mas a palavra tem que entrar. Você tem que buscar. Você tem que crescer, você tem que alimentar os teus músculos, fazer exercício espiritual, exercitar a tua fé. Para quê? Paga-te luz, em nome de Jesus. Não. Para crescer, para buscar a Deus, para modificar o seu ser, alimentar a tua alma e chegar num bom testemunho. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Então esse homem que entende isso, ele entende que está faltando algo, ele vai querer se aproximar de Deus. E Deus disse, aquele que se aproxima de mim, aquele que me busca com fé, eu vou me tornar o seu galardoador. Eu vou ser o seu abençoador. Eu vou derramar as minhas bênçãos sobre a tua vida. Mas é necessário que você tenha fé, porque sem fé é impossível agradar. Mas eu tenho fé, e o que você tem feito com a tua fé? Pastor, eu deixei minha fé lá em casa, na gaveta. Não serve. Fé que opera. Fé que desafia. Fé que busca. Fé que tem vida. Fé que gera obras. Então, Deus diz, quando você me buscar com fé, crendo que eu sou aquilo que a minha palavra diz que eu sou, eu serei o teu galardoador. Eu te abençoarei. É assim que eu quero que você exercite a tua fé, me buscando, querendo mais de mim, e o resto, deixa que eu faço. O resto, deixa que eu faço. Vivemos no mundo material, a gente precisa disso. É como se fosse uma troca, né? A moeda que Deus está colocando assim, você vem com uma moedinha, só que não é cruzeiro, não é... Cruzeiro, esse é meu tempo mesmo. Real. Me entreguei. Real. Não é real, não é dólar. A moeda que eu quero que você traga diante de mim é fé. E eu, quando receber essa fé, eu consigo te abençoar, eu te abençoo. Eu vou me tornar o teu galardoador, eu vou alimentar a tua alma, eu vou transformar o teu caráter. Por isso a palavra de Deus diz em Amós, buscai-me e viveis. A verdadeira vida você só vai entender e experimentar quando você me buscar com fé. Lembra dos 40 dias de propósito? Qual era o primeiro propósito?
Eu nasci para adorar, mas adorar é outra coisa. Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é quando eu me aproximo dele com fé. E quando eu agrado a Deus, eu estou cumprindo o maior dos propósitos da minha vida. Então eu estou começando a experimentar a verdadeira vida que Deus planejou para mim. E por isso a minha vida começa a se tornar a vida abundante que Deus me prometeu. Imagina, você agrada a Deus. Deus já me abençoou quando eu não agrado a Ele. Imagina quando eu agradar a Ele. Então, pastor, deixa comigo, eu vou só ser abençoado quando Ele não me agrada. Tudo bem, mas está perdendo parte da vida. Aí eu já tenho a salvação. Bom, eu não sei se tem, não vou discutir, talvez tenha mesmo, né? Quer ficar só com isso? Fique, eu quero mais. E eu quero que você queira mais. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas eu tenho isso, tenho aquilo, tenho tanta coisa. É verdade. Antes, agrada-te do Senhor. Agrada-te no Senhor. E Ele vai ser o teu galardoador. Vai nos abençoar, já falei, nos transformando, suprindo a nossa sede, consolando nos momentos difíceis, fortalecendo em momentos difíceis, tirando o desespero em momentos difíceis, te dando alegria de orações respondidas, do toque da presença dEle. Tudo isso vai acontecer. Mas há uma coisa que Deus pediu para eu falar antes de terminar, que além de ser o seu abençoador, Ele quer te transformar num abençoador. Ser tu uma bênção, né? Falou isso para Abraão e ele fala isso para você. E ele quer fazer isso com cada um de nós. Deus diz, eu quero dar mais. Eu não quero só resolver os teus problemas e deixar você viver aparentemente bem. Ainda vai faltar uma coisa que você precisa experimentar para ter a vida abundante total. É ser o verdadeiro abençoador. Você vai experimentar e entender aquilo que Jesus disse, melhor dar do que receber. Aleluia. Só quando você começar a se tornar um abençoador, a sua vida será completa, a sua fé vai ser exercitada e fortalecida. Aleluia. E aí exige um pouco de nós, de todos nós, eu também, eu olho muito para mim, para o meu umbigo, para os meus problemas. Mas Deus diz assim, ainda não conseguiu chegar lá, pastor. Você ainda precisa fazer assim, ó. Para de olhar para você, precisa fazer assim. Eu quero te usar, e usar você, meu irmão, para abençoar vidas que estão do teu lado. Pessoas que você nunca viu, Deus quer usar você para abençoar. De diversas formas. A tua vida tocando a vida dela. O teu testemunho tocando o testemunho dela. Mas principalmente aquilo que nós ouvimos no seminário é que eu quero voltar, reviver isso aqui na igreja. Através de uma palavra, irmão. Quantas vezes eu disse isso aqui? Deus nos dá palavras. Quem está ouvindo a série, Deus dá palavras, deu palavras a Simeão. Palavras abençoadoras, palavras proféticas. Quem está ouvindo a série Intimidade com Deus, no curso de liderança. E Deus quer te usar da mesma forma. Que saiam da tua boca palavras abençoadoras, palavras proféticas. E quando eu falo palavras proféticas, não quero falar de palavras de futuro. Muitas vezes confundem as pessoas. Profecia, você vai casar com Beltrano. Está na hora de você casar, não estou falando disso. Algumas pessoas têm esse dom, mas nem todas. Então, não é isso que eu estou incentivando. Eu estou incentivando o que a Bíblia diz. Quer ver? Já está dando tempo, até vou lá. Vamos lá. 1 Coríntios.
Quem pode ler comigo? Versículo 1. Segui o amor e procurai o quê? Aí ele faz uma vírgula e bota assim. Mas principalmente que profetizei. Opa! Amanhã você vai ganhar 10 mil reais. Não é essa a profecia que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Continua. Pulo 2. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Prever o futuro é uma profecia? É, mas não é essa que está sendo falada aqui agora. Por quê? Porque nem todos têm esse dom de falar do futuro. Mas todos devem buscar esse aqui, de profetizar, edificando, consolando, exortando, recebendo uma palavra de Deus que abençoa vidas. Versículo 31. Porque todos podereis o quê? Profetizar, um após outro, para todos aprenderem. Tem um processo de aprendizado que nós vamos trabalhar na escola de líderes. Vamos trabalhar isso, mas é necessário que você se abra a isso. Lembra que a gente sempre falou aqui, antes de orar, pede uma palavra a Deus. A gente tem a mania, começa, vamos fazer 3, 4 orações. Aí começa, todo mundo, bobobó, bibibi, bububu. Acabou a oração, acabou, foi abençoado. Não é assim. É um depois do outro, escolhe 2 ou 3. E diz assim, Senhor, eu vou orar pela Marisa agora. Se tu és Deus maravilhoso, a tua palavra diz que tu queres que eu profetize para ela. Tu queres edificá-la hoje, ou consolá-la, ou exortar, trazer para mais perto de Deus. Ela pode estar indo para outro caminho, trazer para mais perto de Deus. Consolar, você sabe o que é. Edificar, para dar uma confirmação, que coloca a fé do cara ainda mais acima. Quantas confirmações você já recebeu em oração? É isso. Deus quer fazer isso. Deus quer te tornar um abençoador. A tua vida cristã, depois de um certo tempo, irmão, vira uma mesmice. Cuidado. Se você não deixar fluir e crescer no espírito, vai virar mesmice. Nossos grupos podem se tornar grupos sociais. É bom? É bom. Melhor do que não ter. Mas falta outra coisa, falta a vida, falta o Espírito. Você foi chamado para edificar vidas. Os grupos se reúnem para edificar vidas, para transformar vidas. E quem transforma é Deus. Deus com o quê? Com a sua palavra. E quem vai falar Ele? A palavra é você. Ele vai te inspirar. Falei às 8, falo agora. Tivemos uma sessão, pode chamar uma sessão, uma parte do seminário em que o pastor lá, o abençoado pastor da Indonésia, nos chamou de volta isso, disse, vocês têm isso, quer ver? E botou 2 e 3, e nós pedimos. Eu sei a minha parte, um monte de gente testemunhou, a minha parte eu me lembro. Eu não sabia nem quem era pastor, pegou 2, aí ele falou, não fique com pessoa que você conhece, é claro, você conhece a vida do cara. Não, pega uma pessoa que você não conhece, pegou. E diz a primeira palavra que vier, ora a Deus e pede uma palavra. Eu olhei, eram 3, eu falei, Senhor, eu quero falar para aquele cara ali. Não a palavra. Aí, se não me engano, veio renovação. Falei, renovação, Senhor, que renovação? Ministerial. Bom, pastor, Senhor mesmo, renovação ministerial, aí já pegou. Jovens, crescimento, crianças, cuidado. Bom, aí eu falei, fui devagar com o cara. Nunca vi ele, pô. Ó, Deus falou de renovação de ministério. Aí os olhinhos dele brilharam. Eu digo, opa, acertei. Aí falou, Deus falou mais. Falou o seguinte, que você vai trabalhar com jovens, vai crescer com jovens o teu ministério. E você vai cuidar de crianças. O cara se derreteu, falou, eu acabei de ser transferido de uma igreja para outra. E ele tinha tanto cabelo branco quanto eu. E me deram para cuidar de jovens. E eu estava aqui achando, será que esse negócio vem de Deus?
Palavra que edifica, confirma. Palavra edificou, ele saiu dali maravilhado. Quarta-feira aqui, a pessoa não está aqui. Aquela pessoa que chegou aqui. A pessoa chegou aqui, estava ali sentada. Deus falou, eu estava cansado, irmão, estava mesmo da obra. Tínhamos saído aí para comprar um monte de coisa, não tinha nem ido em casa desde manhã. Estava doido para ir embora para casa, mas esse pastor aqui prendeu meu carro. Aí eu fui obrigado a assistir o culto. Aí eu sentei lá junto com o Rafael, lá, né? Ele nem soube, agora estou brincando. Aí fiquei lá onde o Rafael está, querendo mais que o culto acabasse, viu, irmão? Porque eu estava cansado. Mas ele estava pregando legal, aí pregou sobre essa palavra. Eu falei, Senhor, tem aquela moça que chegou hoje aqui. Você tem uma palavra para ela? Vem lá dentro. Relacionamento. Relacionamento, falou outra palavra agora, relacionamento. Eu sei que é relacionamento que não faz bem. Se vem de ti, me dá oportunidade. Acabou o culto. A amiga dela que estava assim colada com ela, vem orar aqui na frente. Ficou eu e ela ali. Lá vai eu. Oi, irmã, não sei quem você é, não sei o seu nome, mas eu tenho uma palavra para você. Relacionamento. Quando eu falei relacionamento, nem acabei. Os olhos dela se encheram de lá e começou a chorar, irmão. Versículo 24 diz assim, porém se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, ela veio pela primeira vez, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se manifestos os segredos do coração e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ela saiu daqui cheia de buraco na parede, cheio de problema aqui que a gente está vivendo. Mas uma coisa ela saiu aqui, com a certeza de que Deus está no nosso meio. E essa certeza a gente vai ter que deixar o mundo entender. E nós vamos procurar aprender a fazer isso. Não é assim. E nós vamos fazer isso na escola de líderes. Mas Deus vai te usar de várias formas para que vidas sejam tocadas. E hoje Deus te chamou aqui para fazer um desafio, irmão. Para mexer com você. Para te tirar da tua posição. Alguns estão aqui desanimados, alguns até desesperados. Paralisados. E outros estão até num momento bom, acomodados. A esses dois grupos, Deus lança um desafio. Um desafio de colocar sua fé em ação. Um desafio de buscá-lo do jeito que Ele está nos ensinando. Colocar a fé que agrada a Ele em ação. Aprender com Abel a entregar uma oferta agradável a Deus de todo o seu coração e de toda a sua vida. Aprender com Enoque, ter fome e sede da presença de Deus e procurar estar onde Ele está, valorizando a presença de Deus na sua vida. Deus quer que você priorize e busque, porque Ele quer ser o teu galardoador. Não importa o tamanho do teu problema, Ele quer ser o teu galardoador. E te chama hoje para um passo de fé, para buscá-lo, para aproximar dEle, crendo que Ele é aquilo que a palavra dEle diz que Ele é. Um Deus poderoso, um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que faz milagres, que abre mar vermelho, mas que toca o teu interior, que transforma a tua vida, para que tu dês bom testemunho. Ele quer ser o seu galardoador. Ele quer te tirar da mesmice. A tua vida cristã parece que foi paralisada. É porque você precisa subir um degrau mais próximo de Deus. É porque você precisa ser sacudido e colocar essa fé, buscá-lo com fé em ação. Se você é uma dessas pessoas que
quer que Deus trabalhe mais na tua vida e quer buscá-lo com uma oferta de vida, uma oferta da tua vida diante dele, levanta no teu lugar, porque não temos espaço aqui. E já vai falando com Deus, e já vai entregando tua vida. Aleluia. Não seja que nem Caim hoje. Não deixe que seu rosto descaído tire essa oportunidade. Ouça a voz de Deus. Não deixe que as mágoas, os ressentimentos, nada agora, te afaste do propósito de Deus. De ter comunhão contigo essa manhã, de ser o teu galardoador. Diga: eis-me aqui, meu Senhor. E oferece sinceramente o teu coração, a tua vida, no altar deles. Faça do teu lugar o teu altar. E entrega a Ele. Entrega as coisas mais amadas que você tem. É fé. Os meus filhos, Senhor, a minha esposa, eu entrego a Ti. A minha vida, eu me entrego a Ti. Eu não sei o que vai ser dos meus filhos no futuro, porque estarei morto. Mas eu confio em Ti, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Os meus netos, se vierem, eu entrego nas Tuas mãos. Esses problemas eu entrego nas Tuas mãos, entrego mais o meu coração diante de Ti. Hoje eu quero me abrir, sendo sincero, dizer o que eu sinto, não quero fazer nenhum tipo de máscara, Senhor. Alguns dizendo que estão vazios, outros que estão revoltados, frios, não importa, diga a Deus, Ele conhece você do profundo do teu coração e quer ouvir você. Ele chamou Caim, Ele te chama hoje para te ajudar a vencer esse pecado que bate à tua porta, a vencer essa direção errada do teu coração. Ele te chama hoje Ele quer, hoje Ele dá essa oportunidade. Abraça Ele, abre o teu coração e a tua alma. O teu Deus quer fazer uma obra maravilhosa. Busque como Enoque e seja sincero como Abel. Redenção, diz o Senhor, redenção. Deus quer abraçar você. Lembra aquele gozo que você sentiu e já não sente mais do Senhor? O Senhor vem e se derrama e abraça teus filhos. Há uma realidade espiritual. Vós sois templo do Espírito. O Senhor quer ter comunhão com você. O Senhor quer te encher, quer te curar. O Senhor quer te renovar. Recebe agora o toque do consolo do Senhor. O toque que edifica. Vou dar direção a alguns aqui, diz o Senhor. Você que pede direção. Mas Deus fala: a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra. Não negligencie a minha palavra. Ela é a lâmpada para os teus pés. Ela é a luz para o caminho. Por que me pergunta se já está lá? A resposta já está lá, meu irmão. Glória a Deus. Pode dar a mão ao seu irmão. Ubadaya Shadahai. Diga comigo: bendito Deus, Tu és maravilhoso. Aqueles que decidiram buscar a Deus, repete agora: eu decido, Senhor, te buscar
Eu creio que Tu és Deus poderoso, Deus fiel, bondoso, misericordioso, que jamais abandona seus filhos. Eu me entrego nas Tuas mãos. E a minha fé não vai ficar na gaveta. Eu quero colocar em ação. Eu quero exercitar numa busca incessante da Tua presença, da Tua palavra e do Teu Espírito. A Tua palavra diz que eu sou templo do Teu Espírito. O Teu Espírito habita em mim. O Teu Espírito está entre nós. Está em nós. Senhor, libera o Teu Espírito essa manhã nas nossas vidas e faz-nos diferente. Nos ajuda a crescer. Não vamos nos contentar com o que somos. Queremos ser aquilo que Tu queres que sejamos, para que Teu nome seja honrado e para que as pessoas vejam que há um Deus vivo que habita em nós, um Deus abençoador, um Deus poderoso que quer resgatar vidas, restaurar vidas para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito do Senhor estejam conosco hoje e sempre. Que Deus te dê uma Páscoa feliz, com sabedoria. Não vai discutir chocolate, não vai discutir coelhinho. Jesus Cristo é a Páscoa, você sabe, mas não precisa ficar falando. Testemunhe com teu exemplo. Deus não gosta de dissensões. Não é discutindo que você vai trazer pessoas a Cristo. É tendo uma palavra profética dele. Uma só, que faça diferença. 1, 2, 3. Aleluia!